Olá, boa tarde a todos que mais uma vez passam a acompanhar a TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco, a partir das 16 horas, terá início a 13ª sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2012. 2 projetos de lei estão na ordem do dia. Estes 2 projetos de lei que serão votados nesta sessão extraordinária foram os projetos de lei que foram votados em primeira discussão na última sessão ordinária aqui mesmo nesta Casa de Leis. E eles retornam para ser votados em segunda discussão nesta sessão extraordinária. E o primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 72/2012, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a ceder a fundos de investimentos em direitos creditórios e instituições financeiras, créditos futuros referentes às royalties e participação especial de titularidade do município, relacionados à exploração de petróleo e gás natural e da outras providências. A data deste projeto de lei é de 6 de novembro de 2012, repito, está em segunda discussão. O segundo item a ser votado é o projeto de lei de número 73/2012, também do Poder Executivo, que cria e delimita o bairro do Vale Verde no município de Cubatão e dá outras providências. A data deste projeto de lei é de 21 de novembro de 2012 e está em segunda discussão. Portanto, 2 projetos de lei na ordem do dia da 13ª sessão extraordinária aqui nesta Casa de Leis. E pelo canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site camaracubatão.sp.gov.br, você terá a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo que começa às 16 horas. Aguardem. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo 1295/2012, projeto de lei 72/2012, autoria prefeita municipal. Conforme disposto no parágrafo 1 do artigo 14 do Regimento Interno, convido o vice-presidente que assuma a direção dos trabalhos da mesa, haja visto que este presidente usou da palavra em primeira discussão do presente projeto de lei. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme dispõe o artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em primeira discussão. Autoriza o Poder Executivo a ceder a fundos de investimento em direitos creditórios de instituições financeiras, créditos futuros referentes aos royalties e a participação especial de titularidade do município relacionada à exploração de petróleo e gás natural e da outras providências. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Doda. Dei por ali, nem dei boa tarde.
Orientado. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como já havia feito em primeira discussão, referente a este projeto de lei, o qual eu classifico como absurdo, inclusive foi aprovado em primeira discussão, não com o meu voto. Quero deixar bem claro que votei contra em primeira discussão, registrei em ata, argumentei, vou repetir novamente, para constar em ata novamente, e vou adentrar na justiça, porque a gente tem que falar e fazer, viu, Raposinha? Não é só falar, não, é falar e fazer, Geraldo Guedes. Está aqui a cópia do pedido da cópia da ata registrado nesta casa, nesta data aqui, ó, da sessão extraordinária do dia 11, da sessão ordinária. Está aqui o protocolo, a petição já prontinha para entrar, tão logo acabe essa sessão, pedindo também cópia desta sessão de hoje, para poder instruir documentalmente, futuramente, e adentrar na justiça, porque é assim que tem que ser feito quando a gente entende que a irregularidade, abuso e o que está ocorrendo aqui, eu não posso de forma alguma deixar de exercer o meu verdadeiro papel, que é legislar. Tentei melhorar este projeto, apresentando uma emenda a qual o bloco de choque atropelou, foi rejeitada, uma emenda que só beneficiaria o projeto, só melhoraria, para continuar, para poder que esse poder realmente fizesse o seu papel, tivesse pelo menos em mãos os documentos pertinentes para saber do que se tratava, qual é o valor, qual é a renúncia de receita, ou perdão, porque aqui ainda tem, vereador Geraldo Guedes, esta possibilidade aqui de renúncia de receita, e nós estamos aprovando um projeto nesta condição. Eu não posso, de forma alguma, deixar de apresentar alguns dados aqui, como eu havia dito na outra sessão, que no final eu já ia de uma forma de tão pouco tempo e tantas coisas para apresentar, acabando de uma forma até injusta, de mostrar a coluna do Acontece do dia 7 de dezembro, onde nesta coluna aqui, ó, do dia 7 de dezembro, tem uma fala aqui de uma raposa felpuda, quando ele mostra aqui dos repasses do ICMS, e mostra aqui exatamente aquela documentação que a gente mostrou aqui, que Cubatão não está naquele buraco apontado, não está naquela miserabilidade apontada de sofrimento, de pedir, de estar com a bacia, da forma que saímos aqui para o governo do Estado de Brasília. Tanto, volto a dizer, que em todas as vezes que apresentei requerimento nesta casa, para que o Poder Executivo informasse, não tive a oportunidade de aprovar o requerimento. Para informação apenas. Para informar aonde se deu essa queda, qual foi o montante da queda e aqui se deu realmente. Puxando na internet os valores levantados do ICMS, eu mostrei aqui, Guarujá recebeu até esse mês 4.398.000. Mostrei aqui, quanto recebeu Santos até esse mês. Tinha recebido 12.311.000. Mostrei aqui quanto havia recebido São Vicente, isso é durante o ano, viu, gente? Até esse mês, 3.233.000. Mostrei aqui, deixar Cubatão por último, porque realmente dá prazer mostrar o de Cubatão. Mostrei aqui o de Praia Grande, onde recebeu nada mais que 12 milhões. Então, em Cubatão, 14 milhões. E no dia 11, que foi a sessão passada, o vereador Dedinho está aqui, havia recebido 10 milhões. Então, nós não estamos nessa pelega toda. Então, é importante deixar o registro do apontado desta queda de receita na cidade, quando nenhuma outra da Baixada anda com esse chororô que a gente vê aqui nessa cidade. E o mais agravante, ao meu ver, deste projeto de lei em questão, é que foi realizada uma sessão ordinária,
quando o artigo 163 da Constituição, ele é bem claro, ele é bem claro e ele fala da lei complementar e das finanças públicas. Quando o artigo 163 fala que esse tipo de projeto há de ser observado a lei complementar e as finanças públicas, a gente tem que chamar a atenção. Por isso fica o meu registro, a contrariedade e o segmento futuro. Continua em discussão. A palavra já inscrito, vereador Geraldo Cardoso Guedes, pela ordem, vereadora Negra Peruzzi e vereador Palotito. Senhor presidente, nobres vereadores, ainda na votação passada, eu dizia que se aprovado as emendas do vereador Doda, que eu votaria com tranquilidade a favor do projeto de lei. Mas, infelizmente, as emendas do vereador foram rejeitadas e eu entendo, mais uma vez, que é um voto político e não é um voto jurídico. O vereador Doda até fala da tropa de choque da senhora prefeita. Eu até brincava com o presidente em exercício que se é a tropa de choque, deve ser do BOPE e tem que ter o capitão Nascimento. Mas aí, o capitão Nascimento não estava, aí entrou o seu assessor das batalhas do BOPE, que tentou explicar que foi o vereador Paulo Tito e não conseguiu me convencer, com todo o respeito que eu tenho pela votação. Quando luto pela questão até de votar contrário ao projeto, pela falta das emendas, porque na reforma tributária eu lutei bastante para que Cubatão não perdesse 120 milhões naquela ocasião na criação da ANAMUP, Associação Nacional dos Municípios Produtores. E conseguimos até hoje que está parado a reforma tributária, porque a gente ia perder, naquela ocasião, 120 milhões. E esse tal de Reuters é um negócio tão complicado que nem a presidente da República sabe mais o que fazer. Primeiro, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, aprovou a redistribuição dos Reuters. Depois, o Estado do Rio de Janeiro e também o Espírito Santo fez uma grande campanha veta Dilma. Dilma vetou o projeto. E agora a presidente diz que está nas mãos dos deputados a questão do veto, se derruba o veto da presidente ou não. Se isto ocorrer, nós vamos perder mais uma fatia das nossas finanças. E nós já pagamos muito caro por isso, a população. O progresso desordenado da nossa cidade nos causou muitos problemas de saúde no passado e continua causando. Então, às vezes, é até por isso que temos uma certa recompensa nos nossos impostos, porque contribuímos com aproximado 0,6, 0,8 do PIB brasileiro e ainda não temos tudo aquilo que merecemos. E nem temos o que precisamos, na verdade. Então, eu acho que é inoportuno aprovar esse projeto hoje, porque toda hora se fala na crise que atinge o Brasil e o mundo, e Cubatão não fica diferente disso. Mas eu via também um relato do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aquilo que eu tinha dito aqui, que a crise que nós estamos passando realmente é uma crise de gestão. Saiu empurrando os restos a pagar. Jogou 65 milhões de 2009 para 2011, 2011 para 2012 no último ano. Então, numa dívida que ultrapassa seus 300 milhões de reais. Foram os restos a pagar. E agora, é 35 milhões? É 30 milhões? É 60 milhões os royalties de Cubatão? Não sabemos, não tem isto aqui no projeto de lei. Eu, se tivesse 30 milhões, eu pagaria. Compraria esses títulos, que se fala títulos podres, eu comprava todos na mão da prefeitura e garantia no mínimo 15 milhões de lucro, que não há juro no Brasil nem no mundo desta natureza. Então nós, a Câmara Municipal de Cubatão, se isto ocorrer, estamos dando em média de 10 a 15 milhões
para algum empresário do setor financeiro. E isto é os juros que a Câmara de Cubatão vai dar para o Banespa, para o Bovespa, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, seja para quem for, qualquer uma dessas instituições financeiras. Então, é este o lucro que nós vamos dar para os empresários. Vamos servir de Robin Hood ao contrário. É isso que a Câmara de Cubatão vai fazer. Por isso, vereador Doda, com toda a convicção, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Se tivesse aprovado as emendas, eu acho que melhoraria o projeto. Mas o voto, vereador, é político. Por isso que o senhor perdeu as suas emendas. Eu volto a falar em votação. Concedo a palavra à vereadora Negra Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, quero deixar claro aqui que votei favoravelmente as emendas do vereador Doda. E também dizer a ele que eu ainda nunca dei um coice em ninguém. Portanto, eu não estou incluída numa tropa. E acredito que também não está o vereador Aguinaldo, não está o vereador Paulo Tito, o vereador Dedinho, não é? Ele ouviu pessoalmente a defesa que fiz, inclusive da ausência do vereador Adeildo, que foi o relator do processo jurídico aí em defesa da emenda, que a emenda era necessária, que a emenda era boa. Então, é difícil quando a gente escuta, quando juntam as pessoas todas no mesmo balaio. Até porque fica difícil para nós ouvirmos essas palavras. Então, eu não votei com o grupo de apoio e não com a tropa, porque aqui as pessoas ainda andam com as duas pernas, não andam com 4. E votei favoravelmente por entender que a emenda era boa e que era necessária. Posteriormente, votei favorável também ao projeto, porque eu não quero que digam que, ao sair desta casa, nós deixamos o povo na mão, que nós não aprovamos uma medida que traria benefícios. Eu também não sei se isto trará benefício ao povo, mas eu entendo que o trabalho deve ser limpo, claro, transparente, e que os futuros vereadores possam acompanhar. Aliás, já demonstraram que serão independentes. Já deram uma demonstração de que falarão a língua do legislativo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Portanto, senhor presidente e nobres vereadores, eu ainda concluo com as palavras do vereador Geraldo Guedes, que fala daquilo que nós levamos para o país, do que nós produzimos para esta nação, em malefício do nosso próprio povo. O nosso próprio povo aqui vive sempre com doenças que não são tratadas com carinho, um grande número de pessoas com câncer, um grande número de pessoas que fazem hemodiálise. Aliás, a nossa região é a maior do país em hemodiálise. Então, nosso povo não se beneficia com tudo aquilo que mandamos para a nação. Ao contrário, nós sofremos o prejuízo da poluição a qual nós estamos sujeitos. Mas, de qualquer forma, como o nosso voto é político, e entendendo
que estes royalties trarão um desafogo, nós esperamos que realmente isso aconteça no ano de 2013, que realmente isso possa desafogar e que a nossa população possa ter uma boa saúde, uma boa educação. Falarei em declaração de voto. Concedo a palavra ao vereador Paulo Tito e após o vereador Bigode. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, este é um projeto que, na verdade, está sendo discutido e não se trata de tributos. Não é tributo, é indenização, é uma verba indenizatória. Eu ainda não, inclusive, falava na última sessão que eu gostaria de buscar conhecimento, vou buscar conhecimento para saber como é mensurado essa questão dos royalties. Inclusive, pelo que me consta, eu não sou jurista, mas a gente procura buscar alguns conhecimentos, poderia-se, inclusive, até por decreto, não precisava nem de projetos de leis, não sou jurista. Uma outra questão também, que eu acho que é importante frisar, algumas colocações que são feitas aqui, quando se fala em tropa de choque, parece até que é crime você ter uma posição e você defender e fazer parte de um grupo que defende uma determinada propositura. Eu acho que antidemocrático é quando nós não aceitamos o resultado do sufrágio, ou seja, do voto, e nós vamos buscar na justiça a reparação. Aí sim, aí é antidemocrático, porque nós não estamos usando da democracia, porque nós não sabemos perder. Então, tira a legitimidade do plenário, tira a legitimidade dos vereadores, porque aqui ninguém se vende, ninguém aqui tem qualquer questão que desonra a integridade moral de cada um. É importante nós frisarmos isso. Então, eu acho que nós temos que pensar bem, temos que refletir bem, quando nós fazemos algumas colocações. Durante esses 4 anos que nós passamos aqui nessa casa, muitas vezes nós fomos pacientes quando a falta de decoro, a falta de respeito para os companheiros vereadores, em determinadas vezes, e com palavras foram feitas. Mas nós tivemos a paciência e relevamos. Então, acho que é importante a gente fazer uma reflexão e saber fazer uso da democracia. A questão do royalties, quando se fala da Dilma Rousseff, da presidente, que ela vetou, na verdade, suscita muitas discussões. Se passar o projeto, como, por exemplo, o Estado do Rio, outros querem, no futuro, se passar o projeto como tal, São Paulo, que futuramente será um grande produtor de petróleo, pagará um preço muito caro também, porque será um Estado prejudicado pela questão dos royalties. Aí é como nós chegarmos e querer cobrar o royalties do minério de Minas Gerais, ou do queijo de Minas Gerais, como na cana-de-açúcar do Estado de São Paulo. Então, são questões que têm que ser discutidas. Os estados que produzem, que são os produtores, dentro dessa questão, dessa política, eu acredito que tem que ter uma arrecadação maior, e aquele que for destinado aos demais estados, que, na minha opinião, tem que ser destinado a uma quantia menor, porque não são produtores, mas para poder fazer a lei de compensação e, acima de tudo, ser aplicado na educação e na saúde, que são 2 áreas que merecem prioridade nesse país, se nós quisermos que esse país alcance os primeiros lugares nos patamares de IH no mundo. Então, eu quero dizer que, de forma nenhuma, esse projeto ele representa algo de ilegalidade. É simplesmente uma antecipação de recursos, que, inclusive, terá licitação com empresas especializadas e que poderá ser feito ou não. Simplesmente está se regulamentando através de lei, que aí está correto, passando por essa casa, que nós aprovaremos ou não no caso específico aqui. Provavelmente será aprovado, aí, com certeza, vai se discutir depois a viabilidade ou não do governo usar essas prerrogativas. Então, o meu voto é favorável ao projeto. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Bigode. Lógica. Nossa. Senhor presidente, nobre vereador, nobre vereadora, é lamentável, a gente somos eleitos para o povo, e queria dizer ao nobre colega vereador Dória
Ele conhece muito bem o que é os poderes. Quero dizer que eu não sou tropa de choque, apenas eu faço parte de um governo, me dediquei a apoiar um governo que a minha cidade mudou. Está passando por alguma crise? Está. Mas eu quero só dizer que o respeito que eu tenho, nobres colegas aqui, eu nunca trataria nenhum deles desta maneira. Até porque somos companheiros aqui entrou junto comigo, saiu junto comigo, fomos vereador juntos, saímos juntos, eu, ele e a vereadora Nega. E voltemos 3 juntos de novo. Por infelicidade, os votos que veio às urnas não deram para me eleger, mas sou um cidadão cubatense, posso dizer, venho do Rio Grande do Norte para cá, mas com todo respeito, moro na cidade já há quase 50 anos, uma família construída aqui nessa cidade, 10 filhos e 12 netos. E realmente a gente estamos aqui até para defender a nossa cidade. Eu só quero dizer, senhor presidente, nobre vereador, eu vou ser favorável ao projeto, que o projeto que venha trazer algum benefício para a nossa cidade, eu vou ser favorável a todos os projetos dentro desta Casa de Lei. É o meu compromisso para a cidade de Cubatão. Meu voto, presidente, favorável. Continua em discussão. Em votação, concedo a palavra à vereadora Nega Peruzzi e após, vereador Doda. Senhor presidente, nobres vereadores, quando nossa prefeita se reuniu com os vereadores recém-eleitos na sede do PT, ela parabenizou a todos, dizendo que essa era a melhor Câmara dos últimos tempos. E ela, de forma profética, acertou. Por quê? Estamos vendo que os jovens iniciantes, mais os reeleitos, estão dando uma demonstração de que o Executivo determina as ações do Executivo e o Legislativo, de forma altaneira, de forma limpa e clara, fará as ações do Legislativo. Vimos no jornal que a nova Câmara já está formada. E formada por um jovem que nasceu nessa cidade, que é cubatense, um homem que traz Deus no coração. Portanto, nossa casa, com o vereador Aguinaldo eleito, terá um homem de Deus, como já teve na pessoa do Geraldo, como já teve na pessoa do Donizete, na pessoa do Azzolini e também desta vereadora. Nós sempre vivemos com Deus no coração. E dessa forma, tenho certeza que esta Câmara mostrará que ela veio para dirigir os seus destinos. Coisas que nós não vimos acontecer em nosso mandato. Mas tenho certeza que os jovens estão ávidos para mostrar que vieram em defesa do povo. E isso vai acontecer. Deram uma demonstração de independência, de fidalguia, não se esconderam e puseram nos jornais a decisão que eles tomaram. Como eu já disse aqui nesta casa, não se esconderam atrás do toco. Vieram, se escolheram e mostraram que eles vão fazer parte de um legislativo independente, de um legislativo que realmente defenderá os destinos do povo dessa cidade. Parabéns ao vereador Aguinaldo, parabéns ao vereador Doda, que de forma inteligente, com os novatos e aliados a eles, conseguiram mostrar que a voz do povo é a voz de Deus. Voto favoravelmente.
Continua em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, vou procurar ater-me exclusivamente a este projeto, até porque, já disse anteriormente, o meu entendimento referente à forma como esse projeto veio para esta casa, a época e os fatores deste. Mas ainda, vereador Bigode, para complementar o meu voto contrário e dizer a Vossa Excelência também que eu já havia dito na sessão anterior, que eu havia chamado a atenção da questão das operações de crédito por antecipação de receitas, deixar registrado, vereador Bigode, que há entendimento na lei, não é deste vereador, é na lei, que são proibidos no último ano de mandato de um governo municipal, o que é o caso. Nós estamos aqui de uma forma direta, indireta, objetiva e subjetiva, como queiram entender, até colaborando com a administração, chamando atenção e mostrando alguns vícios, algumas ilegalidades que deixaram de ser observadas. Então, eu não posso, de forma alguma, deixar mais uma vez o meu registro de todos esses itens apontados aqui, dessa renúncia de receita, desse tipo de projeto, e o todo, como a forma que ele aconteceu, o meu voto contrário, deixar registrado em ata, mais uma vez, para poder fundamentar o meu pedido na Justiça. Quero deixar bem claro o meu objetivo e o meu entendimento referente a este projeto. Eu já antecipo, senhor presidente, meu voto contrário a este projeto como todo. Você da palavra, vereador Donizete, em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvi atentamente sobre o projeto, até informei agora há pouco, vereadora Nega, até para saber mais ou menos o valor ideal, como nós discutimos ali, quanto ao... São 3.600.000 por mês. Então, 10 meses 36, mais 7.200, seria 43 milhões. E quando eu vi o vereador Doda até dizendo de antecipação de receita, não se trata de antecipação de receita. Obrigada. Que esse projeto jamais vai vir alguma receita esse ano, é para o ano que vem. E simplesmente a prefeita está pegando autorização legislativa para que se negocie na Bolsa de Valores. Hoje a gente vê algum exemplo, até a pessoa física, né, Estevão, vários advogados que aqui estão, Luiz Henrique e outros que estão, você antecipa teu imposto de renda. Você vende do imposto de renda. Então, o que a prefeita está fazendo é pedindo autorização legislativa, que não vai ser agora no último ano do mandato, para o ano que vem, para que a Bolsa de Valores negocie os royalties. Então, eu vejo, apesar de ver sempre a opinião contrária, vereador Doda, vereador Geraldo, respeito, mas a minha opinião, que é um projeto legal, não entendo também que é um projeto de lei complementar, porque é o que foi falado aqui, não são tributos, agora cada um tem um posicionamento, eu respeito apenas para justificar o porquê vou votar contrário. Votarei, e votarei com a minha consciência, e também tenho a minha corrente, é por isso que existe no direito, cada um tem uma corrente, o vereador Doda tem o dele, eu tenho a minha. Então, para esse ano não seria, então são os royalties do ano que vem, que a Câmara está dando autorização para que vá se negociar, e não é a prefeita, ela... negociar com a empresa, vai ser na Bolsa de Valores, e é um contrato que eu vejo de risco, porque aquele que tiver adquirir, ele poderá ter lucro, como poderá ter prejuízo. Vai muito da oscilação da Bolsa de Valores. Então, um projeto, a meu modo de ver, é importante. Eu acho que, já que estamos aí precisando de que entre nos cofres públicos alguma coisa, é apenas autorização legislativa e não é para esse ano. Só deixar bem claro que é para o ano de 2013. E, com certeza, eu voto favorável ao projeto. Continua em votação. Com a palavra, vereador Aguinaldo Araújo e, após, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, senhoras e senhores, cumprimentando aqueles que nos assistem, né, através da TV Câmara, eu quero, nesse momento, dizer, quanto ao projeto, que eu voto favorável,
até porque vem de encontro aos anseios da nossa comunidade. E tudo aquilo que é bom para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso povo cubatense, nós estamos defendendo, lutando e trabalhando para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. E deixar, se me permite, o nobre vereador Doda, quanto à questão ainda, e se me permite, a questão da tropa de choque. Uma vez eu falei com ele aqui, essa expressão ela é meio agressiva, se me permite, o nobre vereador, que eu tenho uma profunda admiração, mas prova de choque, ela fica meio áspero, se o nobre vereador entende assim. Mas eu creio que é um grupo de apoio, de trabalho, juntamente com a prefeita, a expressão mais correta deve ser essa. Mas como eu posso trazer esse momento nessa tribuna uma palavra de agradecimento, é o agradecimento primeiramente sempre a Deus. A Deus que nos concede as bênçãos, a Deus que nos abre as portas, a Deus que nos faz acontecer coisas que a gente acha até mesmo impossível, mas para Deus nada é impossível. Quero aqui agradecer a maneira democrática que Cubatão vem tomando posição, principalmente quanto à questão do legislativo dessa cidade, quando nós estamos aqui findando o mandato e iniciando praticamente já o ano de 2013, quando nós fomos escolhidos, se me permitem assim os senhores, a ter o privilégio de vir presidir essa Casa de Leis. Com apenas 2 anos que aqui cheguei, plantei, trabalhei, e como sempre disse, trabalhando e aprendendo com os demais que aqui estão, e continuarei aprendendo e trabalhando em prol do nosso povo. Então eu quero agradecer àqueles que democraticamente, com uma visão nesse humilde cubatense, nascido e criado nessa cidade, onde Deus dá o privilégio de vir, a partir de 2013, acredito e creio em Deus, presidir essa Casa de Leis, juntamente com os demais vereadores que vêm aí, para nós podermos dar continuidade ao bom trabalho que essa casa vem desenvolvendo. Era só para registrar, agradecer sempre a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de trabalharmos pela nossa querida Cubatão, como eu costumo dizer. De momento é só, senhor presidente, muito obrigado, votando favorável ao projeto. Continue a votação. Com a palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente e nobres vereadores, bom, primeiro eu quero agradecer à MTV aqui, que hoje pediu que eu viesse com esta bonita camisa, que foi deram de presente já pelo meu aniversário no domingo. Então quero agradecer, já entreguei até um cartãozinho para o Dedinho, um outro para o Jair do Bar, para eles lá comprar também. Fica aqui na Galeria Lopes, né? Então aqui é o Jabá. Olha, quanto à tropa de choque, gostaria eu que os senhores fossem realmente da tropa de choque, porque vejam o que o BOP faz lá, ajudando a rota em São Paulo e assim por diante. Então vocês é a tropa de choque, a rota da prefeita Márcia Rosa, mas eu tenho certeza que o vereador Doda fala isso com carinho. Esse termo foi tratado várias vezes pela ex-vereadora e atual prefeita nesta casa, que chamava também os outros de tropa de choque, G8, G4, G5, são títulos aí que dão para o Poder Legislativo. Mas tenho certeza que é com respeito que o vereador Doda chama os senhores de tropa de choque, que não deixa de ser. Mas, retornando à minha fala sobre os royalties, eu votarei contrário, com muita convicção. Entendi perfeitamente o presidente da Câmara também tentando explicar, mas é um projeto muito difícil de entender. Os senhores só vão entender esse projeto realmente quando ele for para a execução. E eu vou torcer para que os senhores não tenham aí uma surpresa desagradável do bolso da população, onde vai diminuir ainda mais a arrecadação do município. Então, vou torcer para isso, mas não acredito que acontecerá. Será o contrário. Vai prejudicar, sim. Cuidado com a derrubada do veto lá em Brasília. Acompanhe, que eu vou acompanhar de perto, mesmo sem mandato, eu vou acompanhar a reforma tributária em Brasília. Já ganhei até o dinheiro da passagem, parece que é o Bila que vai me dar. Que é para defender a nossa cidade, mesmo sem mandato. Os vereadores vão legislar aqui, mas é dever também do cidadão
defender o patrimônio público, dinheiro público e assim por diante. Então, quanto aos royalties, não há convencimento desse projeto. Pode buscar o técnico que elaborou o projeto, que ele não vai saber explicar. Prestem atenção que terão surpresas desagradáveis. Quanto à prefeita Márcia Rosa, que disse que a pior Câmara foi essa que se passou, só foi dos vereadores dela, que eu atuei do primeiro dia ao último dia nesta casa e vou atuar até dia 31 de dezembro. Mas quero parabenizar os vereadores realmente que mostraram para ela que essa Câmara seria melhor. Pelo menos não fez o que ela quis e da forma que ela quis. Então, eu quero desejar sucesso para o vereador Aguinaldo, que será o novo presidente da Câmara, e assim, da mesma forma, os demais vereadores que vão assumir o poder legislativo. Desejo todo sucesso, que os senhores realmente são poderes independentes, porém harmônicos. E aqui não houve harmonia. Houve quem mandava no plenário e ligava para o telefone que tinha que votar de tal jeito. E os novos vereadores, com certeza, não vão fazer o mesmo. Então, parabéns para o senhor, parabéns para o grupo. Meu voto é contrário ao projeto. Continue em votação. Com a palavra, vereador Bigode. Senhor presidente, nobre vereador, eu só vim em votar, confirmar meu voto de novo, que eu sou favorável ao projeto, e até dizer que ao nobre colega vereador Geraldo, que eu respeito muito ele, foi presidente dessa casa, vereador atuante na cidade, dizer que a gente vota por um telefonema. Eu fui fazer parte de um grupo político da cidade. Eu não sou tropa de choque, em primeiro lugar. Eu sou a tropa da paz da nossa cidade. Eu quero ver essa cidade melhor, porque eu faço parte de um povo que tem Deus no seu coração. Não é quem quer ver a cidade sempre em retrocesso. Quero só dizer aos nobres colegas, faço parte deste grupo e, se fosse eleito, fazia parte de novo, porque eu vi a cidade crescer. Vereador, respeito muito o seu posicionamento dentro da Câmara. O senhor esteve aqui por muito tempo, foi presidente desta Câmara, e digo para o senhor, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que eu nunca chamaria nenhum colega de tropa de choque. É um grupo político, fica mais bonito, porque Brasília tem o grupo político, os Estados Unidos tem. Então, realmente, o nobre colega Adorno é companheiro de bancada, estivemos juntos, agora estamos juntos, não, porque eu vou ajudar a cidade a crescer, mesmo sendo vereador, vou trabalhar que a cidade seja uma cidade melhor. E o nobre colega Aguinaldo, que eu não estava sabendo, estão dizendo que é o novo presidente, parabéns, espero que seja sucesso, todos os vereadores que forem eleitos, fazer um trabalho bonito, que a cidade cresça. Cresça, apoiando os projetos bons que vêm para a cidade, porque projeto ruim a gente manda para fora, mas quem tem Deus no coração, como eu ando com minha santinha aqui, ó, tenho certeza que essa cidade vai ser uma cidade, 4 anos que essa prefeita vai estar aí, vai melhorar muito a cidade. Temos uma crisezinha passando, mas isso vai acabar, porque o 13º pagou o cartão, pagou o 13º e vai pagar a Marga e vai pagar todo mundo. Tenho certeza que a cidade vai melhorar. Continue em votação. Concedo a palavra ao vereador Bira. Antes, porém, essa presidência registra e agradece a presença dos vereadores eleitos, Ivan Hildebrando e Jair do Bar. Obrigado pela presença. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, eu quero expressar e me defender aqui sobre o que a nossa colega negra falou, que a gente, os 4 anos nós fiquemos a ver navio, mas eu, da minha parte, eu tenho um grande orgulho de fazer parte desse G8, porque existe aqui em Cubatão, existe em São Paulo, existe em Brasília, existe em todos os lugares. E outra, se a gente não fizesse parte, colega negra, desse G8, máquina, como é que falou aí, que eu nem me esqueci. Como é que se fala o nome? É tropa de choque, agora me lembrei. Até sumiu da memória um pouco. Mas eu me sinto orgulhoso porque sempre existiu esse G8, existiu essa tropa de choque em quase 40 anos de Cubatão, cada vez mais, colega negra, Cubatão foi mais se afundando e se acabando. Acabaram com o Pacanelina, acabaram com o Tia Pará, comeram os patos, os cachorros do Pacanelina que tinha, preá, cobra, e a cidade de Cubatão foi se acabando. Graças a Deus que entrou
esses aprendizes, novos aprendizes. Eu sou um aprendiz. Cada dia eu aprendo mais. Que se a gente não entra, Cubatão seria a Etiópia do Brasil. Seria a África do Sul. Ninguém estava nem podendo sobreviver. Porque do jeito que ia, colega Dora, eu me sinto orgulhoso de agora ter essa tropa de choque nova que vai entrar. E espero que funcione igual a nossa. Nem que fique devendo 30 milhões, 40 milhões, mas que funcione. Porque quando era 9 de abril aí, cheia de buraco, as escolas, as paredes caindo, aqueles muros com 3 metros de altura que do outro lado o cara podia matar, os namorados podiam fazer o que quisesse com as meninas, os pais não via. Eu falava assim, não falava outro tipo de... Pode dar decoro parlamentar. O colega Geraldo Guedes falou assim, eu tenho medo que não vire Rio de Janeiro. Eu falei, ainda bem, colega, que vire Rio de Janeiro. Se tiver de morrer aqui com esses muros, com essas grades que estão botando, lá no Rio de Janeiro já para ter acabado os alunos e os professores todinhos. Graças a Deus aqui em Cubatão não morreu, se morreu, morreu pouco, e nossa cidade mudou. Sinto orgulho, colega Dedinho, de fazer parte desse como é o nome da máquina? Esqueci de novo. Tropa de choque. Eu vou lembrar da polícia, porque graças a Deus que essa tropa de choque e esses novos aprendizes entrar aqui, eu sou um aprendiz, eu não tenho vergonha de falar, mas tenho muito orgulho de ter aprendido com os colegas que são formados, colega Nega, Dedinho também que tem formatura, Doda, nosso colega aqui, mas sinto orgulho, e se eu ficasse aqui, continuaria a tropa de choque. Meu voto é favorável. Continua em votação. Concedo a palavra ao vereador Parotito. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que tem que ser a preocupação de todos nós que estamos terminando o nosso mandato e aqueles que vão começar a partir de 1º de janeiro de 2013, que é uma questão que está nos preocupando, vereador Geraldo Guedes. As pesquisas que saíram agora pela Universidade do Rio de Janeiro, pela UNERJ, aonde até 2016 as crianças de 12 anos não completarão 19 anos, ou seja, infelizmente, ainda a mortandade dessa faixa etária de idade, dos 9 aos 16, está muito alto. E, sobretudo, na questão dos menos favorecidos e daqueles que têm a cor escura. Eu acho que são preocupações que nós temos que trabalhar na nossa cidade, a Câmara vai ter que se preocupar nesse sentido, o governo vai ter que se preocupar também, porque, vereador Dedinho, aquilo que o senhor, que Vossa Excelência sempre fala, a educação é a prioridade de tudo. Quando se fala em tropa de choque, podemos até ser porque faz parte. O que não faz parte é ser o rolo compressor que atropela e não deixa e cerceia os direitos das pessoas se manifestarem. Então, eu acho, vereador Bila, ser tropa de choque não é nenhum demérito, até pelo contrário. Simplesmente tem uma causa e defende aquela causa. Então, eu gostaria de, mais uma vez, que nós refletíssemos sobre essa questão, presidente, exercício alemão, sobre essa pesquisa que saiu, onde, hoje, de cada 1.000 adolescentes, 2,98, ou seja, 3 acabam morrendo. Então, isso quer dizer que, até 2016, segundo a pesquisa, hoje as crianças de 12 anos não chegarão aos 19 anos. Então, são questões que nós temos que nos preocupar e trabalhar, não só aqui na Câmara, mas principalmente nas nossas entidades de bairro, as entidades que defendem a sociedade como um todo, porque eu acho que isso que é a preocupação que todos nós temos que ter e auxiliar a Câmara nesse sentido. Meu voto é favorável ao projeto. Continue em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneça como se encontram, registrando 2 votos contrários, vereador Doda e vereador Geraldo Guedes. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 1334/2012, projeto de lei 73/2012, autoria Prefeita Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme dispõe o artigo 143 do Regimento Interno, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Cria e delimita o bairro Vale Verde no município de Cubatão e dá outras providências. Está em discussão.
Em votação. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Negra Peruzzi e após o vereador Geraldo Cardoso Guedes. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui deixar meus cumprimentos a uma delicada e excelente mulher que assumirá a Câmara de Santos, Fernanda Vanucci. Uma mulher que trabalhou, uma mulher que fez a sua história ao lado de um excelente e querido marido, e ela será a única mulher do Legislativo Santista. Ela substituirá, vai ficar no lugar de um jovem promissor, grande herdeiro do nosso querido amigo, deputado federal, Del Bosco Amaral, e de Dodô, que ele também tenha sorte no cargo que assumirá, que será o secretário da Defesa da Cidadania de Santos, Marcelo Del Bosco, do PPS, jovem, dinâmico, com certeza mostrará a capacidade através do seu trabalho. E também, com isso, dá chance para que Santos tenha a única mulher, que é a Fernanda Vanucci. Ela já foi candidata na eleição passada e agora ficou como primeira suplente, portanto, terá o privilégio de defender a cidade santista, de defender, com certeza, as mulheres da Baixada Santista. Então, aos queridos amigos, ao querido filho Marcelo, que realmente ele se saia bem, que tenha muita sorte e que possa ser feliz como secretário. Eu deixei para votar, para mudar, se pudesse mudar, se tivesse algum motivo, mas eu acho que não houve nenhuma manifestação do bairro do Vale Verde, o que evidencia que eles estão satisfeitos com este projeto de lei. Portanto, voto favoravelmente. E, mais uma vez, quero deixar aqui meus parabéns ao filho querido, que no domingo fará aniversário, meu filho Geraldo Guedes. Ele já está até de camisa nova. Da MTV. E, com certeza, receberá os amigos em sua casa. Parabéns, que Jesus o proteja e que a gente possa, no ano que vem, vereador Geraldo Guedes, estarmos do lado de lá para defender o povo. Voto favoravelmente. Continue em votação. A palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, que negócio mais que esse negócio de tropa de choque, rolo compressor, é um bocado de nome bom que tem aqui. Da mesma forma que a vereadora Negra, eu não tenho nenhum motivo para mudar o meu voto. Lógico que não houve nenhuma manifestação dos moradores do Vale Verde. Talvez eles nem estão sabendo desse projeto, por isso não se manifestou. Então, desta forma, eu não tenho motivo de mudar meu voto, vou continuar votando o contrário. Não, tentei falar essa semana com alguém, não consegui. Na prefeitura eles não atendem telefonema meu, que eu queria ter algumas informações, não passaram, portanto, eu continuo com meu posicionamento. Mas eu tenho certeza que esse projeto aí não vai prejudicar muito o Vale Verde, não, vai ser só pouca coisa. Mas aí, não dá para informar tecnicamente, nem pessoalmente, então, um abraço para esses técnicos dessa prefeita que aí está. Agora, pessoalmente, agradecer ao Flavão lá. Muito obrigado, Flavão, você e sua família, que me doou esta camisa, muito bonita. Já distribuí seus cartões aqui para o pessoal também lá comprar. Geraldo Guedes veste MTV, né? Ali na Galeria Lopes. Vereador Paulo Tito, com todo respeito, eu não vou fazer nenhum discurso político. Não sei se terá mais sessões ainda este ano, por isso que eu não me despedi ainda. Mas os 12 anos que passei nesta casa,
foi de muito orgulho. E agradeço sempre a Deus e o povo cubatense que me deu 3 mandatos consecutivos como vereador. Há quem diga que se eu saísse novamente, eu seria reeleito, mas não era essa a minha vontade, com todo o respeito que eu tenho à Câmara, e vou sempre respeitar a Câmara e os novos vereadores, e assim por diante, que eu sei a dificuldade de um vereador. Então, dentro dessas dificuldades, eu vou respeitá-los sempre, desejar todo sucesso para todos os senhores que vão sair, e que vocês, na vida profissional, lá fora, tenham muito sucesso também, mas sabendo que eu vou respeitar a Câmara, porque eu sei a dificuldade e o sofrimento de um vereador. Infelizmente, a prefeita Márcia Rosa, que nunca respeitou ninguém, e nunca respeitou esta casa, que ela um dia disse que não veio aqui fazer amizade com ninguém. Aqui neste plenário, eu, ao contrário, eu vim aqui defender o povo e fazer amizade com todos os vereadores que passaram por esta casa. Portanto, não tem nenhum inimigo nesta casa. Tem um determinado vereador que eu não faço questão nem de dar bom dia nem boa tarde, mas não é meu inimigo também. Desejo que Deus abençoe a vida dele, a vida da família dele e assim por diante. Mas alguns projetos, é lógico, são nossos posicionamentos e às vezes eu até brinco. Eu brinquei com Vossa Excelência, turma, tropa de choque, rolo compressor, foi os nomes também que eu já fui chamado um dia desta forma, e o senhor vai levar na sua lembrança também, que um dia o senhor foi rolo compressor e foi também da tropa de choque. Eu voto contrário ao projeto. Concedo a palavra ao vereador Doda. Tem o Pautito. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como o vereador Geraldo Guedes também, de uma forma brilhante, colocou bem, tenho aqui uma série de enumerações, vereador Geraldo Guedes, para me posicionar futuramente. Como eu tenho certeza absoluta que terá mais que uma sessão, então não é o momento oportuno. Então, teremos oportunidades para enumerações, comparações, agradecimentos, congratulações, enfim, uma série de posicionamentos aqui ainda. Mas eu não poderia, de forma alguma, deixar de registrar minha fala também referente a esse projeto de lei e registrar o meu voto também contrário, assim como havia feito anteriormente, até por uma série de questões apontadas e mais a que eu vou dizer nesse instante. Me preocupa a forma como foi apresentado esse projeto de lei, a forma como nós desconhecíamos e até, vereador Geraldo Guedes, cometemos aqui um erro. Cometemos aqui um grande erro de estarmos aprovando um projeto e prejudicando algo que ocorreu anteriormente, que nem sabemos exatamente. Então é importante deixar bem claro que nós não estamos criando um bairro ontem e aprovando hoje. Existe há algum tempo e está se apenas legalizando. E em uma legalidade onde a gente não se apresenta uma série de requisitos, vereador Dedinho, que é importante apresentar para os nobres pares desta casa. Que eu vou sempre dizer, isto aqui é o pilar da cidade. A administração não anda sem o veredito aqui, sem darmos aqui o consentimento. Porque se assim não fosse, não precisava vir esse projeto de lei para esta casa. A administração, por sua livre e espontânea vontade, agia como assim bem o quisesse, através de decreto e outros meios. Mas não o faz porque não é assim que a coisa funciona. Então, eu vou sempre pregar e defender que o legislativo tem que ser respeitado. Quando a gente cobra algumas informações e algumas decisões são tomadas aqui nessa casa, quando alguns requerimentos nossos são, de uma certa forma, rejeitados, vereador Paulo Tito, quando a gente chama tropa de choque, quando a gente é falado aqui rolo compressor, eu não sei porque os nobres companheiros dessa casa, quando a gente fala em tropa de choque, vêm defender de uma forma como se a gente estivesse o desclassificando. E em momentos passados, bem disse o vereador Geraldo Guedes, nunca o desclassificando, e sim, agindo de uma forma eficaz, mas eficaz aos seus interesses, na maioria das vezes. Eficaz a um voto político. Não é uma tropa de choque no sentido que alguns apontam aqui. Eu antecipo meu voto contrário, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Negra Pelosi. Só para deixar registrado nos anais da casa
que o vereador Geraldo Guedes falou de ir a Brasília a convite do vereador Bila. Eu também, só que nós não iremos no caminhão de mudança, vereador. Está registrada, vereador. Concedo a Senhor palavra presidente, ao vereador Paulo Tito e após o vereador Donizete. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, com relação ao presente que está sendo aqui votado, o projeto, é importante salientar que para que haja a legalização do bairro, uma vez que lá, que se torne bairro, lá é tido como um condomínio, e foi através do Ministério Público que remeteu até a administração, e a administração, para não prevaricar e atender uma determinação do Ministério Público, é que manda o projeto para essa casa, para que nós aqui o votemos, e mesmo porque o que se discute é porque querem fazer o saneamento básico lá no bairro do Vale Verde, que não existe. E também a água servida no Vale Verde não é da Sabesp. Então, para que a Sabesp possa fazer a questão, né, de fazer o saneamento básico, aí outra questão que acredito eu que vai ser normalizada, vai ser discutida, é que o projeto está passando por essa casa de leis, porque, infelizmente, como eu disse, não existe, o bairro não tem tratamento, a água é servida através de uma empresa que serve para o bairro, e o Ministério Público, nesse sentido, e porque quer que Cubatão entre nessa questão também da onda limpa, que é o saneamento básico, e é preciso que, para que ela entre no bairro, seja bairro, embora lá é conhecido como condomínio, então eu acredito que não há nenhum prejuízo de lá se tornar um bairro, até pelo contrário, entrará até em futuros projetos, por exemplo, da carta de crédito e outras coisas. Agora, é importante que esses projetos sejam discutidos com as comunidades, com a sociedade de melhoramentos, e acredito que terá tempo, embora aprovado, mas terá tempo para discutir como vai ser implantado o projeto. Mas é importante dizer que está sendo mandado para essa Casa de Leis para ser votado, porque o Ministério Público assim o determinou, e se a Prefeitura assim não o fizesse, automaticamente ela estaria cometendo um ato de prevaricação, e aí seria punido na forma da lei. Então, meu voto é favorável ao projeto. Concedo a palavra ao vereador Donizete, em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, só para registrar minha fala, porque como eu, como presidente, estou presente, não assumi, e tinha que usar da palavra, porque Vossa Excelência da sequência, é o que o Paulo Tito falou, eu estava até lendo a mensagem explicativa, apenas uma delimitação da área lá no Vale Verde, para que se possa ter algum recurso no futuro. Só para deixar registrada a minha fala e voto favorável ao projeto. Continue em votação. Com a palavra, o vereador Bila. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, o colega Dedinho se encontra presente aqui? Já foi embora. Eu só fico triste, gente, de ter fazido parte desse rolo compressor, dessa tropa de choque, e nós não ter resolvido esse problema lá do Vale Verde, porque vou sair de cabeça baixa, triste com esse problema do Vale Verde, porque a comunidade cobrava muito, criticava que o vereador Dedinho não fazia nada, vinha, falava com o Bigode, falava com o vereador Bila, a colega Nega, e afinal, colega Dora, você estava certo, faltou PPO. Mas faltou PPO, colega, de muitos anos atrás, de 24 anos atrás. Se a Vossa Excelência não tivesse tocado nisso aí, isso aí não ia ser descoberto. O Vale Verde ia ficar pertencendo a São Vicente. Ainda bem que a Vossa Excelência tocou nessa tecla do PPO. Valeu a pena ter votado para essa casa, porque é um bom fiscalizador e vai continuar fiscalizando. E a partir do dia 3, vai ter um grupo de choque na cidade, defendendo a população, porque eu fiquei os 4 anos defendendo aqui, levando pau, e vou para a rua, vou continuar defendendo do outro lado. Vou acompanhar meus colegas aqui, o Bila não morreu, não. Vou continuar trabalhando e defendendo a cidade. Vai ter outra tropa de choque, colega Dora. Quem quiser se unir, agora nós vamos para o lado de lá, para o lado do governo. Ajudar o governo lá e ajudar vocês aqui também, que vocês vão pesar também, porque a nossa cidade está bem melhor, do jeito que ela era, melhorou 80%. Mas com essa tropa de choque, nova tropa de choque daqui, com a nova tropa de choque de lá do executivo, as coisas agora vão andar.
porque eu acho que os cubatenses não merecem tanto assim, não. E essa cidade, cada dia, se não entra essa tropa de choque e esses novos aprendizes aqui, com a Vossa Excelência, com muita capacidade e conhecimento, acho que a cidade nossa teria sido destruída. Vamos agradecer a Deus de ter acontecido isso aí, de ter voltado você, ser um vereador atuante, um fiscalizador da cidade, e ter entrado um novo aprendiz, né? Que aprendi muito, vou dever muito a você, ao Geraldo Guedes, ao nosso colega Tuca que subiu, porque foi muito bom ter feito parte de 4 anos aqui. Possa ser que eu volte nessa casa ainda. Eu acho que vou fazer parte do outro lado e por muito tempo. Porque se eu não fizer parte do outro lado, eu vou fazer na rua. Se não me aceitar do outro lado, lá na casa, lá, eu vou fazer parte na rua. Aí vai ter um grupo de choque na rua para defender a cidade, porque os combatentes merecem construir essa cidade para desfrutar dela para o resto da vida dele, para os filhos e para os netos dele. Não é para ser levado por indústria e empresa que vem aqui só levar o nosso ouro e tirar o nosso couro, não. E o meu voto é favorável, senhor presidente. Continue em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Geraldo Guedes. Aproveitando o ensejo aqui para agradecer o Rodriel pelo momento que ele me proporcionou ontem ao assistir o show do Andrea Bocelli e também junto com a cantora Sandy lá no Jockey Club em São Paulo. Muito obrigado, Rodriel. E Rubens Brito, que foi um orgulho, um moço da nossa banda marcial, que acompanhou o artista italiano de grande nome na cidade de Eldorado, no Mato Grosso, na inauguração de uma fábrica, e a Orquestra Sinfônica, ele também fazia parte em São Paulo, acompanhando o André. Está registrado, vereador. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontram, registrando 2 votos contrários. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.